1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. O título é Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio. E se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tomou, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Eu não gosto muito disso não, mas eu respeito os profetas que fazem. Diga para o seu irmão: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém. A palavra de Deus que Deus me deu um pouco antes, hoje de manhã Deus me deu uma outra palavra. E aliás, desde ontem eu pensei que ia pregar nela, mas um pouco eu fui orar ali no meu quarto e Deus veio me falando de Esther, veio me falando de Ramã e veio me falando de Mardoqueu. E eu pensei que eu ia pregar aí, mas o tempo todo Deus me dando aqui em Elias, né? E eu comecei a entender o que Deus estava falando. A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela se completa. E aqui Deus falava sobre o compromisso que Ele tem com os servos do Senhor. A palavra de Deus fala que Elias, no capítulo 18, ele fez um desafio. Ele pegou 400 profetas de Baal, né, mais 450 lá, de outra deusa lá que deu branco agora. E só ele, Maria, como profeta de Deus. Mas ele estava cheio da presença do Senhor. Vou repetir, não gosto muito disso, mas respeito os profetas que fazem. E hoje eu estou sentindo de fazer isso. Diga para o seu irmão: você com Deus é mais do que suficiente. Está entendendo, seu Roberto?
O Senhor com Deus é mais do que suficiente. Deus tem compromisso, Adriane, com quem tem compromisso com Ele. Pensa, 850 servindo a Satanás, né? Porque na verdade a Satanás só estava com outro nome, já expliquei isso aqui, né? Conforme a geração, conforme a cultura de um povo, o demônio recebe um nome diferente. Mas na verdade Baal é Satanás, né? A outra deusa lá é Satanás, só com nome diferente. Satanás e seus exércitos, 850 servindo a ele, né? 850 ao exército inimigo. E só estava ali Elias, homem de Deus, sozinho, mas cheio da presença de Deus. Novamente diga ao seu irmão: você com Deus é mais do que suficiente. E ele é abusado, eu gosto dele porque ele é abusado. Ele é abusado, ele fala assim: vamos ver aí quem é Deus. Levando para os dias de hoje, né, numa linguagem mais fácil. Vamos ver quem é Deus? Vamos aí. Vocês fazem aí um altar aí para o Deus de vocês. E o Deus que enviar fogo, esse será o verdadeiro Deus. Só que Deus estava no negócio. O meu sonho é Deus me permitir a eu estar entrando num terreiro. Eu sonho, eu não posso ir lá, né, desafiando Deus. É pecado tentar o Senhor. Eu vou lá no terreiro. Deus não falou nada comigo. Então estou indo tentando ao Senhor, estou indo na desobediência. Mas se Deus falar: vai lá, filha, vou pegar minha melhor roupa, vou fazer pranchinha no meu cabelo e vou, Maria, quiser ir comigo? Porque eu ouvi falar que quando tem um crente cheio da presença de Deus dentro do terreiro, eles mandam a gente sair. Ontem eu conversando com alguém que está acostumado, né, que tem isso, e a pessoa veio até aqui conversar, ela falou assim: não, pastora, se a senhora for, vou mandar a senhora sair. Eu falei: oh, glória, meu sonho é mandar eu sair do ambiente, porque Satanás não consegue operar, né, as mentiras dele, o engano dele, porque é uma diferença de poder de Deus, né? E é igual um show de mágica, né? Que a gente pensa que está acontecendo a mágica, mas tem todo um truque. Então eu diria que aquilo ali é um truque, porque quando Deus chega na casa, acaba o truque. E aí, Baal fala: o Deus que enviar fogo, esse sim será o Deus. Abusado. Homem de Deus tem que ser cheio da presença de Deus, e cheio da presença de Deus, Deus torna ele abusado, seu Roberto. Aos poucos, Adriane, você percebe que você está ficando diferente. A timidez vai embora, Maria. Você não percebe que ela está indo embora, mas você está ficando abusado e diferente. Você, daqui a pouco, você vê que você está pregando em ambientes que você não falava nada, não é verdade? Ambientes que o Senhor chegava, seu Roberto, né? E não impactava com a palavra de Deus. Aí daqui a pouco abre um negócio, aí o Senhor começa a se coçar assim. Aí quando o Senhor fala: mas na Bíblia está escrito, eu aprendi assim, e começa, né, a contradizer. Aí ele fala: o Deus que enviar fogo, esse será Deus. Comece em você, levando para a linguagem de hoje, mais fácil, mas está escrito isso aqui, não estou mudando nada. Comecem vocês primeiro. A palavra fala que eles passaram o dia inteiro, seu Roberto. Eu fico pensando naquele negócio da dança da chuva, né? Não deve ter descido desse jeito, porque passaram a manhã toda, seu Roberto. E Elias lá olhando. Aí começa Elias debuxado: clama mais alto. Eu pensei que não estava escrito, Adriane, mas o neguinho é abusado. Como diz a Fabiana e a Anastácia, eu prefiro que seja neguinho, né? Ele é abusado. Menino abusado, esse garoto. Gosto dele demais. Eu quero um dia se parecer bem com ele. Calma, Jesus, eu sei, quero parecer contigo, porque Jesus é ciumento, também quero parecer com Jesus. Ai, Deus. Aí ele fala: vai, e tá ele lá, né? Faz, clama mais alto. Quem sabe ele está dormindo. Clama mais alto. Quem sabe ele está viajando ou tem alguma coisa para fazer e não está ouvindo vocês. E está ele lá, manhã inteira. Aí desistem. Aí vem Elias: agora é minha vez. Aí vem menino abusado: agora é lourinho, Maria. Agora ele é lourinho. Eu quero que seja lourinho agora. Aí vem o lourinho abusado: lourinho, esse menino, gosto desse menino.
pega aí e joga água nesse... Está entendendo? Primeiro ele restaura. Isso tem que ficar bem claro. Restaura o teu altar, porque para o fogo de Deus descer, a gente tem que tirar as... Está entendendo, Senhor? Tem que tirar certas coisas que o Espírito Santo já está falando há um tempão. Larga isso, meu filho. Isso aí é bobagem, isso aí é bobeira. Está perdendo a salvação por causa de bobeira. Larga isso. Então eu começo restaurando o meu altar, porque o altar estava quebrado. E tudo que está quebrado precisa ser consertado. E quem conserta? O Senhor, né? Na presença do Senhor, Elias começa ali a consertar o altar. Certas pedras, tudo bonitinho. Depois que ele restaura o altar, ele manda jogar água. Molhar bastante, Maria. Aonde que aquilo ia pegar fogo? Oh, meu Deus, agora é ruivo. Eu quero que seja ruivinho. Eu gosto muito desse garoto. Aí chega o ruivinho. molha tudo. Aí molha tudo, seu Roberto. Aí fica aqueles doidos que passaram a manhã toda. Esse menino é doido? Que é doido? Provavelmente estavam rindo, provavelmente estavam debochando, né? Achando que não ia acontecer nada. Não é assim na vida do crente. Crente ora, o crente chora, aí Deus permite que aconteça uma humilhação, que fica um montão de gente sabendo, aí tu quer se esconder, tu quer, né, ir para baixo da cama. Meu Deus, que vergonha. Que vão dizer, meu Deus, eu sou crente, olha a minha situação. Permissão de Deus, porque quanto mais pessoas sabem do processo de humilhação que você está passando, maior é a exaltação. Como é que quer ser exaltado se não houve humilhação? Para haver exaltação, tem que ter humilhação, seu Roberto. Tem que muita gente, quanto mais pessoas ouvirem falar, mais pessoas vai ouvirem falar também do que Deus fez na tua vida. Aí tá. Molhou tudo. A palavra fala que molhou tanto que fez um córrego assim com água. Aí Elias fez uma oração. Eu escutei um pastor falando que a oração do crente, ela tem que ser objetiva. Eu concordo com ele, né? Tenho o direito de discordar. A oração objetiva é quando os obreiros estão assim na casa, né? Você vai almoçar. Aí oração por almoço, oração objetiva. Eu costumo até brincar, né, Diana? Eu falo, pelo amor de Deus, não vai lá no Guanabara, né? Orar pelo dono do Guanabara, para ofertas do Guanabara, para ganhar o carro do Guanabara e depois abençoa o almoço, não, né? Brinco. Se vai orar por hospital, então vamos orar pelo hospital, objetiva. Fez uma reunião de obreiro, né? Fulano, seu Roberto ora pelos hospitais, Maria ora pelos asilos. Então tem que ser objetiva, mesmo. O Espírito Santo pode dar alguma coisinha a mais, a gente até fala, mas se estender muito não é de Deus, porque o nosso Deus é de ordem e decência e Ele quer usar todos os vasos, né? Isso é oração. Mas no particular com o papai, eu falo, repito de novo, brinco, falo, o senhor ouviu, né? O senhor não está igual o João, que eu tenho que falar 8 vezes, não, né? Eu sei que o senhor ouviu de primeira. E eu falo, eu brinco com Deus, eu fico ali conversando com o Senhor, né? Ele gosta dessa conversa. Como é que eu vou ser objetiva com meu pai se ele quer conversar comigo, né? Eu gosto de falar, né, seu Roberto? Ele gosta de ouvir, parceria perfeita, Adriane. O teu pai gosta de ouvir, tu não gosta de falar, tem que aprender a falar, tem que falar igual tua mãe, entendeu? Porque o papai gosta de ouvir. Aí ele faz aquela oração objetiva. Já tinha passado a manhã inteira? E ali pedia uma oração objetiva. E ele ora ao Senhor e clama que desça fogo do céu. Na mesma hora desce fogo do céu. E vá. A palavra fala que vem como línguas de fogo. Ela pega a água do córrego que está escorrendo e lambe a água. Um altar que está cheio d'água simplesmente pega fogo e ainda lambe a água. O nosso Deus, ele é água viva, seu Roberto. Essa água representa a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, junto com o fogo de Deus, a glória desce. Ali, quem estava observando, olha a multidão. Sempre tem uma multidão. Estava a multidão lá olhando, vamos ver realmente. Nem servia Baal, nem servia Deus, né? Eram os simpatizantes. Como tem simpatizante? Todo movimento tem simpatizante. Eu nem estou aqui, nem estou ali. Eu sou simpatizante. E ali estavam os simpatizantes. Nem sirva Baal, nem sirva a Deus. Vamos ver o que isso vai dar. Mas aí, quando o fogo desceu,
Todos tiveram que ver que Deus existia de verdade. E Elias, com autoridade, ele manda que se mate ali. Cada um fala assim: quem serve o Senhor pega a espada, pá, mata os profetas de Baal. Assim vai ser na vinda de Cristo. Não será nós que vamos destruir Satanás, os demônios dele, nem... Não, nós não. Nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu. Vai ser Deus, Jesus no seu cavalo, com coroa de glória, não mais com aquela roupa manchada de sangue, não mais todo ferido, mas limpo, com roupa limpa, vestido de rei, com a glória de rei, com a autoridade de rei, virá destruir Satanás e seus exércitos. Nós iremos para a glória. Palavra que Deus me dava aqui. Essa parte, depois desse movimento do capítulo 18, coisa linda, né? Então você não entende o capítulo 19. Quando Jezabel ouve falar que Jezabel representa Satanás, Jezabel representa liderança, ela representa Satanás, os 850 é só exército, né? Ela representa o próprio demônio. Quando ela ouve falar que seu exército, seus profetas, né, tinham sido mortos à espada, a mão de Elias, ela fala que me aconteça outro tanto se eu amanhã não matar, não acabar com Elias. Esse mesmo homem que fez essa coisa linda no capítulo 18, o que ele faz? Quando ele ouve a ameaça de Satanás, ele foge e se esconde. A palavra fala que ele começa a ir para o deserto, né? Começa a caminhar, ó, e acaba, fez saber, e outro tanto, aí tá, no 3. O que vendo ele se levantou, 19:3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Vamos abrir um parênteses sobre esse moço. Esse moço, todo profeta de Deus, ele tinha um moço, seu Roberto, que aprendia com ele. Tudo que Elias fazia, o moço aprendia. Quando chegasse o dia de Elias morrer, o moço substituiria Elias, né? Só que esse moço, que não dá nome aqui, quando Elias fala, fica aqui, ele fica. Tem coisas para nós fazermos que vão dizer, fica aqui. Mesmo que eu diga para você, Adriane, não vai para a igreja não. Aí você vai falar, ué, mas ela é pastora, ela me deu uma ordem, então é melhor eu ficar. Isso não veio da parte de Deus. Vir para a igreja é da parte de Deus. Então sempre a ordem que um pastor e uma pastora der a uma ovelha, ela tem que vir da parte de Deus. E não é obrigado hoje em dia a ovelha conhecer a palavra. Porque tem muitas falsas igrejas, seu Roberto. E não está sendo pregado o evangelho na íntegra, em espírito e verdade. O evangelho do Senhor está sendo falsificado. Ele está sendo... tem pessoas que usam até a nossa Bíblia, como a menina ontem falou. A menina falou para mim que hoje ela iria. Eu respeito. Por que eu respeito? Porque eu nasci para pregar o evangelho, não para forçar pessoas a estarem dentro da casa do Senhor. Eu não posso obrigar a estar. Ela veio até que conversou comigo. E eu deixei a minha porta aberta para ela a hora que ela quiser voltar, seu Roberto. Mas hoje ela iria para outra igreja. Uma igreja que ela falou, pastor, eu estou usando a Bíblia que a senhora me deu. Aí isso me espantou. Eu falei, então me perdoe. Mas não estão pregando a parte que fala sobre o teu pecado. A parte do pecado dela, a igreja, está entendendo como é que é? Se fez um grupo de pessoas que querem estar naquele pecado. Vamos supor que eu gosto de trair o João gosta de me trair. Então a gente vai buscar uma igreja que admita o adultério. Então a Bíblia vai ser pregada, mas do adultério não vai se tocar no assunto. Está entendendo o que está acontecendo hoje, seu Roberto? Se o pastor é chegado ao adultério, então ele não vai pregar sobre adultério. Prego só aquela parte. Se o pastor é chegado a tomar um vinho escondido, ele não vai pregar sobre que beber é pecado. Ele só vai pregar. Está entendendo o mistério? E assim está surgindo em novas igrejas.
igrejas da casa do Senhor e outras igrejas com outros nomes, outras denominações. E quando então ele fala, fica aqui para esse moço, o moço fica. Mas isso não vinha da parte de Deus. Isso se chama livre-arbítrio. Deus poderia ter falado para o moço, não, segue ele, porque lá na frente eu vou vir num redemoinho buscar Elias, e você vai ser o novo profeta. Deus não falou das promessas que tinha no moço. Deus deixou o livre-arbítrio. Decide aí se você vai seguir adiante ou se você para aqui. E o moço decidiu parar. Não precisa nem dizer que não se toca mais nesse moço. Você ouve falar aqui em 19, versículo 4, desse moço, mas depois você não ouve mais falar. Você ouve falar em Eliseu. Elias falou a mesma coisa lá na frente para Eliseu, fica aqui que Deus vai falar comigo lá em Betel. Aí Eliseu, aonde tu for eu vou. Fica aqui que Deus vai falar comigo lá. Não, aonde tu for eu vou. 3 vezes. Não. Fica aqui, Eliseu, que Deus. Não, aonde tu for, meu senhor, eu vou. Aí a gente ouve falar de Eliseu. Quando Deus vem no redemoinho, durante muitos anos eu ouvi pregar que Elias subiu num carro de fogo. Não subiu não, seu Roberto. Eu li, estranhei, mas tive medo de pregar aquilo que eu estava lendo. Afinal, eu já estava chegando na igreja. Mas aí um dia um pregador veio e falou, Elias não subiu num carro de fogo, Maria. O carro de fogo foi para separar Elias de Eliseu. Porque Eliseu grudou em Elias e não soltava por nada. Aí a palavra fala que vem um carro de fogo, separa Elias e Eliseu, e Elias sobe no redemoinho. Senão ele ia junto. E não era a hora dele ir junto. E isso é um homem de Deus. Mesmo o profeta falando, fica aqui, ele pensa, isso não veio da parte de Deus. Tem muitos pastores, muitas pastoras, muitos missionários, muitos diáconos, muitos obreiros, muitas pessoas que não dependem de cargo para pregar o evangelho, pregando coisas que não vêm da parte de Deus. E a pessoa está indo. Tem que conferir na Bíblia e ver se está escrito. Tem que orar e jejuar e ver, será que vem da parte de Deus? Será que mandar eu ficar aqui e não ir para a igreja veio da parte de Deus? Será que mandar eu trocar de igreja e ir para outra igreja veio da parte de Deus? Será que dizer que eu não presto para o louvor, que eu não sirvo para o louvor, que eu canto ruim, veio da parte de Deus? Será que dizer que eu prego ruim, que eu não prego legal, veio da parte de Deus? Será que dizer que eu estou sendo usada por Satanás e não por Deus, veio da parte de Deus? Tem que orar e jejuar, Maria, para saber realmente se veio da parte de Deus. Porque o que nos confunde é que muitas vezes são usados homens, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, perdem por um segundo a visão espiritual e falam algo que podem botar alguém para fora. Mas se a casa é do Senhor, eu preciso saber qual é a vontade do dono da casa. Porque quem manda aqui é Deus. Mesmo que eu fale algo que ofenda vocês, vocês têm que ver o que Deus, o dono da casa, quer. E isso se consegue através de uma boa conversa. Não uma conversa objetiva, uma boa conversa com Deus. A palavra fala que ele vai e se esconde. Ele foi ao deserto, caminho de um dia. Aí tu pensa, lá está ele embaixo do sol quente. Estava tão sem visão espiritual só porque Satanás ameaçou ele de matar, que ele vai para baixo do sol. Isso também não veio da parte de Deus. A palavra fala que ele, cansado, ele se senta embaixo de um zimbro. Antes dele chegar lá, Deus já sabia que ele ia e já tinha preparado um zimbro, seu Roberto, para quando ele cansasse, o zimbro fazer sombra e ele descansar. E ele descansou tanto que ele dormiu. Aí Deus envia um anjo. Aí o anjo vai, bota o pão na brasa, pão quentinho. Não é pão mofado que Deus tem para nós, não é pão de ontem, seu Roberto, é pão de hoje, é pão quente. Eu glorifico a Deus pela vida desse novo padeiro. Que pão gostoso, Adriane. Pega tua bicicleta e vem comprar pão aqui, o pão é bom. Guardei uns 9 quilos com essa história. Não, amor? Pão quente, pão bom, né, seu Roberto, dessa padaria. Pão quentinho e uma botija de água. Aí o anjo acorda ele, Maria. Aí ele olha assim, pega.
Cara, um homem de Deus, pensa, se nós, não temos essa unção toda, e um cara com essa unção está tão desanimado desse jeito, o que vai ser de mim, seu Alberto, de nós? Ele olha assim, seu Alberto, até pega e come, porque a palavra fala que ele passou um dia, caminho de um dia, então ele andou um dia, come aquele pão, bebe aquela água. Aí o que ele faz? Ele vai, volta a dormir. Aí Deus envia o anjo de novo, ela veio o anjo. Aí o anjo já dá a ordem primeiro, antes dele comer, vai que ele dorme. Aí vem a ordem, come e bebe, porque muito grande é o teu caminho. Sabe o que Deus estava falando? Está parando por quê? Ainda está no meio da história. Está parando porque ainda vou te usar pra caramba para outras pessoas. Está parando porque eu ainda tenho promessas na tua vida. Está dormindo porque ainda temos muita coisa. Olha Deus falando, ainda temos muita coisa juntos para fazer ainda nessa terra. Tu está dormindo porque eu estou acordado, bora trabalhar que eu quero te usar. Está dormindo por quê? Aí o anjo vem, come e bebe, porque muito grande é o caminho, tem muita coisa ainda para acontecer na tua vida e tu tá dormindo. Aí Elias levanta, come e bebe, mas ele é obediente. Está desanimado, mas é obediente, porque desanimado e desobediente não chega a lugar nenhum, mas desanimado e obediente chega. Ele come e bebe e ele levanta. E a palavra fala que ele andou 40 dias e 40 noites com uma comida que veio do céu, Assim é a força de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O renovo tem que vir do céu, veio do céu. O pão veio do céu, a água veio do céu. Ele andou foi 40 dias e 40 noites, sem comer mais nada. Não se cansou e não sentiu fome e não sentiu sede. Isso é ser sustentado pelo Senhor espiritualmente. Ele tinha que chegar, mas a palavra fala que quando ele chega no Monte Horebe, o que ele faz? Vê uma caverna. Ô bichinho, Como é que pode? O mesmo homem, seu Roberto, que em outra situação falou, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio. Não choveu. O mesmo homem que com medo de Acabe ficou lá no monte, aí Acabe manda lá um capitão e seus 50, tem aí 51 pessoas, correto? Aí ele fala assim, homem de Deus, o general, desce depressa, o rei quer falar contigo. Aí Elias, abusado, por dentro morrendo de medo, porque estava no monte escondido com medo de morrer, tá? Mas eu abusado, morrer por dentro assim, ele vai falar, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e teus 50. Morreu 51 pessoas. Aí o rei que estava lá em casa, não era ele que estava morrendo, correto? Manda mais outro general, e mais 50. Não era ele que estava morrendo, ia ficar mandando, É assim a Satanás. Satanás sabe que ele vai para o inferno, ele não está nem aí, ele quer levar um monte de gente com ele. Ele já sabe que ele vai levar, ele não está nem aí, vai mandando. Aí manda outro general e mais 50, Maria. Quando chega lá, homem de Deus, desce depressa, o rei quer falar contigo. Aí Elias, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e teus 50. 102 pessoas, só duas fogos, pá. Uma de primeira. Aí, Acabe também representa Satanás, não está nem aí se vai morrer, Satanás não está nem aí o que está acontecendo com o povo, que é mais para matar. A palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Manda outro general, Maria, e mais 50. Só que esse, ele começa... Eu não lembro aqui, estou dando um branco, que eu não li, foi um tempão que eu não vejo isso, irmão. Mas eu acho que ele se ajoelhou, porque a palavra fala que ele clamou e falou assim, homem de Deus, tem misericórdia. Desce. Aí Deus fala com ele, desce, que pediu com jeitinho. Levou com jeitinho. Desce porque reconhece que eu sou Deus, pediu com jeitinho. Estou brincando, mas esse reconheceu que Elias era homem de Deus. Reconheceu que podia descer fogo dos céus. Ele não queria morrer. Aí ele reconhece, aí Elias desce, porque Deus... Esse mesmo homem, com toda essa autoridade, está desanimado. Imagina eu e você que somos, Não tem comparação nesse Elias. Elias, seu Roberto? Depois vem Eliseu, Quem sabe um dia, Quem sabe um dia a gente fica com essa unção toda. Ele está desanimado. Aí ele vê uma caverna e entra na caverna.
Está no 19:9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Preste atenção. Não era o Senhor, era a palavra de Deus que vinha ao encontro dele. Não era o Senhor. Deus enviou a sua palavra com uma ordem a respeito de Elias. A palavra de Deus chega a Elias dentro da caverna e fala: que fazes aí, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, matar os profetas, só eu friquei. E Deus lhe diz, e ele lhe disse, Deus: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. A voz do Senhor chegou até Elias dentro da caverna, e Elias obedeceu. Vamos repetir de novo isso, que tem que ser claro. Eu posso ficar desanimado, mas eu tenho que ser obediente. Desanimado e desobediente não chega a lugar nenhum. As promessas não se cumprem, simplesmente não se cumprem. Eu estou cansado, meu telefone toca o dia inteiro, seu Roberto. São pessoas que dizem que ouvem a voz do Senhor, mas elas não obedecem. Estão paradas, estagnadas. Estamos tendo, às vezes eu oro, né? Maria outro dia me entregou algo confirmando. São pessoas que Deus já mostra no mundo. E coisa pior é um crente desviado, que depois para voltar é complicado. É complicado. Então eu tenho que ser, posso até ficar desanimado, mas eu tenho que ser obediente. Quando Deus mandar, eu tenho que fazer. Ele estava desanimado, a voz do Senhor chegou até ele. Deus não entrou na caverna, a voz de Deus entrou na caverna e deu uma ordem: que faz ali, Elias? Vem para fora, se põe em pé perante esse monte diante da minha face. Aí Elias se levanta no meio do seu desânimo, ouvindo a voz do Senhor, e obedece. A palavra do Senhor, já terminando, a palavra do Senhor fala para ele para fora, e eis que passava o Senhor. Veja, Elias vem para fora e o Senhor está passando. A presença do Senhor está passando, igual aquele louvor: passa por aqui, Senhor, passa. E está passando a presença. Como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Veja, coisa que crente não quer entender. O Senhor estava passando ali. Elias estava desanimado, mas tinha um vento e Deus não estava. A palavra fala, seu Roberto, que Deus não estava no vento. Deus estava no mesmo ambiente que um vento estava quebrando tudo, Maria. Está entendendo que o crente está passando na prova e o Senhor está lá? A palavra fala que esse vento, Adriane, estava quebrando tudo diante da face do Senhor. Deus não estava no vento, mas Deus estava lá. Nessa situação que muitas vezes nos encontramos, que achamos que Deus não está, que vamos morrer, a palavra aqui nos revela aqui que Ele está lá. Deus estava lá. Ele não impediu o vento. A palavra fala que Ele não estava no vento, mas Ele estava lá e permitiu que o vento assim o fizesse. A palavra fala que depois do vento veio um terremoto. E a palavra fala: e veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Não tem aquela frase que fala: quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece? Parece que pior fica, né, seu Roberto? A gente está orando, pior ficando. Depois de um vento que quebrou tudo, o Senhor estava lá. Não perde essa parte não. Vem um terremoto. E o que terremoto faz? Terremoto destrói tudo, Adriane. Se o vento vem com a força toda, imagina um terremoto. Mas a palavra fala que o Senhor estava lá, mas Ele também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Caramba, Senhor tem misericórdia. O que é? A palavra de Deus fala que aquilo que vem para nós não é para a nossa morte. Deus não manda nada para a nossa morte, mas para a nossa edificação, para se tornarmos crentes fortes. Deus não quer crente manhoso. Esse negócio de crente manhoso, crente coitadinho, isso não existe no reino de Deus, não. Então vem um terremoto e depois vem um fogo. A palavra fala que o Senhor, no versículo 12, não estava no fogo. E depois do fogo, veja,
Deus manda Elias sair da caverna, ou seja, sair de um lugar onde ele estava dormindo, né, muito bem acomodado. Eu ouvi algumas pregações de grandes pregadores dizendo que caverna não é lugar de servo do Senhor. Por quê? Caverna tem urso, caverna tem leão, caverna tem morcego, caverna é úmido, caverna tem bactéria. Então caverna não é lugar de servo do Senhor estar. Mas ele estava. Então Deus já bota ele para fora de um lugar que não era para ele estar, mas que ele achava que era zona de conforto. Ele achava que era o melhor lugar para ele, mas Deus sabia que não era, então manda ele para fora. Mas quando ele vem para fora, a palavra fala que vem um vento, pá, quebra tudo, vem um terremoto, pá, quebra tudo. Quando o cara está desanimado, mas está na obediência, ainda vem um fogo. Hoje, está entendendo que ele está obedecendo ao Senhor, mas nem por causa disso, o que tinha que vir na vida dele, deixou de vir, veio. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor estava lá. Aí depois disso tudo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa. Ele sabia que Deus estava lá fora, mas ele também não viu Deus. Uma coisa que eu admiro em Elias, que ele sabia que Deus estava naquele processo, ele sabia que Deus não estava. Em tudo de ruim que estava acontecendo, ele sabia que não vinha da parte de Deus. Ele sabia que era permissão de Deus, mas Deus não estava querendo destruir ele, não queria matá-lo. Ele sabia que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Porque a palavra fala que ele só envolve o rosto na capa quando ele ouve uma voz mansa e suave. Nós sabemos, até os dias de hoje, que nenhum ser humano pode ver o rosto de Deus em vida. Nós só vamos ver realmente o rosto de Deus quando morrermos, né? Como o crente não morre, né, seu Roberto? O crente dorme e acorda no céu, a gente vai acordar e vai dar de cara com Deus e vai descobrir que morreu, né? Aí vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa estranha, estou olhando bem dentro dos seus olhinhos. Aquele abraço que eu sempre falei que queria dar no Senhor, estou dando hoje. Então, eu dormi e acordei no céu, morri para a terra, morri para o mundo, né? Então Elias, quando ele ouve a voz, ele fala, agora é a voz do meu Senhor. E ele, para não morrer, ele envolve o rosto numa capa, correto? Que agora ele sabe que é Deus. E Deus fala para ele assim, que fazes aqui, Elias? Deus tem nos chamado hoje para sair de lugares que não é para nós estarmos, que nos parece zona de conforto. Deus tem buscado em nós moços que não ouvem vozes, que não é da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é o que Elias fez. Aonde tu for, eu vou. Se vocês reconhecem em mim uma mulher de Deus, uma pastora de Deus, se reconhecem no João um homem, uma mulher de Deus, então vocês devem seguir. Porque Eliseu, ele ouviu que Elias, ele viu que Elias, ele sentiu que Elias, ele presenciou que Elias era homem de Deus. Então, aonde ele falou, Senhor, aonde o Senhor for, eu vou, era o próprio Deus representando na terra. Ele sabia que ele ia aprender muito com Elias. E isso não foi em vão, Maria. Quando o redemoinho vem, o tal carro, né, pá, separa os dois, porque senão agarradinho, né, ia subir. O redemoinho leva Elias. Elias, quando percebe que Deus vai levar ele, fala assim, me pede alguma coisa, né? Deus vai vir me buscar, está vindo? Me pede alguma coisa. E Eliseu já recebeu ali de Elias o abuso, já se tornou um crente abusado. Porque assim, seu Roberto, eu sou parecida com os meus pastores, porque eu caminhei com eles, eu aprendi com eles, nós somos parecidos com nossos pastores. Eliseu agora era um homem abusado, e mais abusado ainda do que Elias, porque se Elias era isso tudo que a gente falou aqui, né, um cara cheio de autoridade, aí vem Eliseu, do mesmo espírito, eu quero 2 vezes mais que há em ti. Ele não falou assim, caramba, eu tenho uma admiração por você, Elias, quero ser igualzinho a você, não. Menina, ele andou com um homem abusado, então ele ficou mais abusado ainda, Adriane. Eu quero do espírito que está em você 2 vezes mais. Preste atenção nisso, porque eu já ouvi pregadores errando. Não é do espírito de Elias, não.
Não é do espírito de Elias que ele está falando, Elias, eu quero do teu espírito 2 vezes. Não, do espírito que há em você, é isso que está escrito. O espírito que há em Elias é o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo, ele dá, Diana, por medida, conforme eu busco. A palavra de Deus fala, não lembro agora, mas eu acho que é em Salmo, que o único que recebeu uma unção do Espírito Santo sem medida foi Jesus Cristo. Mas nós, seres humanos, nós recebemos por medida, conforme buscamos e conforme a nossa força. Esse moço que Elias falou, fica aqui, ficou, ele não recebeu nada da parte de Deus. Precisamos ser vaso. Eu achei interessante o seu Roberto, né? O João foi para ali, o seu Roberto está com uma barriga grande, né? Mas dali eu estava olhando, ele falou que foi visão, hein? Que o senhor está tendo visão, que a barriga dele não está grande não, o senhor está tendo visão. Mas quando ele estava aqui, amor da minha vida, barriguinha linda que Jesus me deu, eu estava reparando isso também, seu Roberto. O senhor viu daí, né? O senhor viu longe, mas eu de lá eu também vi também. Eu falei assim, meu Deus, o João está fininho aqui. E aí eu comecei a rir ali no canto, porque ele em pé, em cima está escrito assim, eu sou, né? Dá para ler direitinho. Mas embaixo é vaso. Olha o tamanho do vaso dele. Em cima está eu sou né? Aí embaixo, mão, barrigão, seu Roberto, vaso de alabastro. E é isso que nós somos. É uma brincadeira, mas Deus ainda está falando. Nós somos vasos, Adriane, de alabastro. Nós somos vasos que carregamos a presença de Deus. Mas se nos tornarmos covardes, a medida vai vir pouca. Se ficarmos parando, a medida vai vir pouca. Parando onde não é para parar, entrando em lugares que não é para entrar, ouvindo vozes que não é para se ouvir, obedecendo coisas que eu sei que Deus não mandou, que Deus não falou, porque no fundo eu sei. No fundo eu sei, né? Às vezes quando alguém fala assim, é que eu quero ir, né? Como a menina, que eu gosto muito e respeito, eu respeito. Mas eu já falei, estou jejuando pela tua vida. E eu nunca vi Deus não responder uma oração minha. Que ela falou, pastor, eu estou indo lá amanhã com a minha namorada na igreja. Eu vai. Mas eu estou jejuando pela tua vida. E antes de sair, me dá o nome da tua namorada, que eu vou orar por vocês duas. Minha porta está aberta. E ela vai voltar. Está sempre voltando. Estará sempre voltando. Estaremos sempre voltando aonde realmente nós sentimos a presença do Senhor. Estaremos sempre voltando. A ordem de Deus é para marchar e não parar. Que aí o mar vai se abrir. Só para terminar, quando Deus fala, diga ao povo, Moisés, que marche, o mar ainda não estava aberto não, senhor. Eu entendo com isso que é melhor obedecer, né? Do que sacrificar. Imagina, o mar está fechado, mas Deus está mandando, Adriane. Moisés, diga ao povo que marche. Aí o povo está vendo o mar lá, fechadinho. Conforme o povo começou a andar em direção ao mar, a palavra fala que veio um vento. E olha que Deus de detalhe. Se viesse um vento por aqui, derrubava todo mundo, né? Veio um vento de lá, seu Roberto. Veio abrindo. Conforme o povo marchava aqui, o vento de lá veio abrindo o mar para o povo passar. Entendo com isso que tem coisas vindo na nossa direção que ainda não vimos. Ainda não presenciamos. Nossos olhos estão olhando o mar fechado. Não estamos vendo um vento que Deus mandou. Vento de Deus. Deus está nesse vento. Um vento que veio da parte de Deus para abrir o mar para o povo passar. Amém? Vamos continuar sendo fiel. Só para terminar, né? Como eu falei, eu não gosto muito disso. Diga para o seu irmão. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Pai do Senhor.